Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje a gente comenta de novo mais um livro não jurídico aqui na nossa playlist de livros não propriamente jurídicos. O livro da vez é de Willem Flusser, Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia. Gostaria de deixar claro que as informações que eu coloco embaixo do vídeo serviram de algum modo de inspiração para ler a obra. Gostaria que vocês acompanhassem os vídeos que eu coloquei abaixo. Eu gostaria de indicar aqui o canal de um simpático rapaz. Deixa eu achar o canal dele, até para que eu não esqueça aqui de indicá-lo. Ele fez um vídeo bem interessante também do Willem Flusser. Você não encontra muita coisa. Tem um canal que é só do Willem Flusser, acho que de São Paulo, que tenta reunir as coisas que ele produziu. Eu acho que ele deu aula na USP um tempo. Dizem que ele acabou tendo que sair, ele teve que se retirar da USP porque ele não tinha diploma ou de mestre, alguma coisa assim em filosofia, né? Aquele papo besta, segundo o qual você tem que ter diploma em alguma coisa para ser bom em algo, o que é uma verdadeira besteira. Deixa eu só encontrar aqui o canal que eu mencionei. Filosofia de Willem Flusser. Achei um canal do o canal é Filósofo Luiz Gustavo Severiano. Ele tem um videozinho bem interessante da filosofia do Willem Flusser. Eu acho que resume bem. Vou colocar o link aqui embaixo, vale a pena dar uma assistida. O que é este livro aqui, Marcelo? Na minha interpretação, é uma proposta gnoseológica. Para quem assiste o canal, acho que está todo mundo careca de saber que eu gosto muito de gnoseologia e de teoria do conhecimento, né? A interação entre sujeito, cognoscente e objeto em cognição. Eu acho que essa é a minha grande preocupação filosófica. Há muito tempo eu venho pensando nisso. Penso até em fazer um livro sobre a gnoseologia pós-moderna, uma crítica da razão pós-moderna e do engrandecimento do sujeito cognoscente diante dos objetos do mundo empírico e da realidade. Até falei um pouquinho disso quando eu resenhei o livro do Adriano Soares da Costa. Se você tiver curiosidade de saber melhor o que eu quero dizer com isso, entre aqui procurei no YouTube também, resenha nossa aqui, o Resenha Forense. Adriano Soares da Costa, Teoria da Incidência da Norma Jurídica, tem a versão escrita. Mas por que uma proposta gnoseológica? Porque aqui também há uma filosofia de interação sujeito-objeto. Mas é uma filosofia da fotografia, como ele mesmo propõe. Então é uma interação fotógrafo-foto e também entre sujeito não fotógrafo e resultado foto, né? Mas principalmente com foco na relação do fotógrafo com o mundo e nessa interessante iteração sujeito-objeto na fotografia, né? Como que o fotógrafo trabalha com a máquina, ele chama de brinquedo, como ele brinca no tecido da realidade, é mais ou menos por aí. Marcelo, você gostou? Eu achei interessante, mas é fininho. Quando eu comprei o livro, eu comprei pela internet, eu esperava um pouco mais, eu senti falta, né? Mas como consta aqui que são ensaios, fica justo, né? Dizem que o Willem Flusser tem uma filosofia muito importante, muito diz que era um intelectual de primeira. Eu nunca li o resto dele, então não posso falar nada. Eu esperava um pouco mais, eu não vou mentir, mas faz pensar e pode servir de retalho aqui e ali, principalmente para quem se interessa por semiótica e por fotografia. E já no prefácio à edição brasileira, ele começa dizendo assim: o prefácio, ou melhor, o presente ensaio, ele já deixa claro que é um ensaio, é resumo de algumas conferências e aulas que pronunciei, sobretudo na França e na Alemanha. A reação do público, não apenas dos fotógrafos, mas, sobretudo, do interessado em filosofia, foi dividida, porém intensa. A intenção que move este ensaio é contribuir para um diálogo filosófico sobre o aparelho que tira, com o qual o fotógrafo faz a fotografia, em função do qual vive a atualidade, tomando por pretexto o tema fotografia. Vale salientar que ele falava disso em 1985, e é engraçado que ele fez umas previsões aqui que hoje se encaixam muito bem nas redes sociais, eu vou falar disso daqui a pouco, mas é interessante notar que ele falava disso ainda nos anos 80, muito antes do estouro dos smartphones e da facilidade em tirar a foto, né? Imagens, diz o Willem Flusser, ele começa definindo o que é uma imagem, né? Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens.
E aí a questão da semiótica é inevitável, acaba entrando no livro dele, né? A preocupação com o signo, com a linguística, com a simbologia, com a semiótica. Ao circular pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais. Tais elementos passam a ser centrais, portadores preferenciais do significado. Deste modo, o olhar vai estabelecendo relações significativas. Por isso que eu falei que era uma interação sujeito-objeto. Por isso que essa obra é uma proposta claramente gnoseológica, né? Olha só, deste modo o olhar vai estabelecendo relações significativas. Dá até para lembrar da filosofia da crise do Mário Ferreira dos Santos, né? Para o Mário Ferreira dos Santos, na interação sujeito-objeto, a escolha do intérprete ou do sujeito cognoscente que recai num objeto em cognição é uma crise dentro da filosofia grega. Né? Separar objetos epistêmicos gera crise. E dentro desse olhar, há crise aqui também dentro da filosofia de Mário Ferreira dos Santos. Aliás, eu vou resenhar daqui a pouco, tá? Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise, livro fantástico. Imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas. Imagens são mediações entre o homem e o mundo. Como o livro é fininho, a resenha vai ficar bem curta, tá? É só um bate-papo aqui com vocês. Efeitos ou problemas das imagens que ele chama de imagens técnicas. Olha o que ele fala. A invenção da imprensa e a introdução da escola obrigatória generalizaram a consciência histórica. Todos sabiam ler e escrever, passando a viver historicamente, inclusive camadas até então sujeitas à vida mágica. O campesinato proletariou-se, ou melhor, proletarizou-se, peço desculpas pelo meu equívoco. Tal conscientização se deu graças a textos baratos, livros, jornais, panfletos. Simultaneamente, todos os textos se baratearam, inclusive o que está sendo escrito. O pensamento conceitual barato venceu o pensamento mágico imaginístico, com dois efeitos inesperados. De um lado, as imagens se protegiam dos textos baratos, refugiando-se em guetos, chamados museus e exposições, deixando de influir na vida cotidiana. De outro lado, surgiam textos herméticos, sobretudo os científicos, inacessíveis ao pensamento conceitual barato, a fim de se salvarem da inflação textual galopante. Deste modo, a cultura ocidental se dividiu em três ramos: a imaginação marginalizada pela sociedade, o pensamento conceitual, ou melhor, o pensamento conceitual hermético e o pensamento conceitual barato. Uma cultura assim, dividida, não pode sobreviver a não ser que seja reunificada. A tarefa das imagens técnicas é estabelecer um código geral para reunificar a cultura. Então ele diz que basicamente o processo de escrita passou a se concentrar em caracteres que traduziriam, que repassariam uma imagem um dia conhecida num decifrar muito linear. E isso acabou recaindo sobre os desenhos, sobre as fotografias, etc. E ele diz: tal imagem técnica devia ser simultaneamente conhecimento, verdade, vivência, beleza, e modelo de comportamento, bondade. Na realidade, porém, a revolução das imagens técnicas tomou rumo diferente. Não tornam visível o conhecimento científico, mas o falseiam. Não reintroduzem as imagens tradicionais, mas as substituem. Não tornam visível a magia subliminar, mas a substituem por outra. Nesse sentido, as imagens técnicas passam a ser falsas, feias e ruins, além de não terem sido capazes de reunificar a cultura, mas apenas difundir a sociedade em massa amorfa. Como a imagem técnica é a meta de todo ato, este deixa de ser histórico, passando a ser um ritual de magia. Ele fala muito de magia aqui. Peço desculpas, minha voz está um pouco ruim hoje. Gesto eternamente reconstituível, segundo o programa. E aí ele continua aqui. Deixa eu só ver se eu estou na página certa, que eu separei aqui antes. Olha só. As imagens técnicas são produzidas por aparelhos, os aparelhos utilizados pelos fotógrafos. Etimologicamente, a palavra latina apparatus deriva dos verbos adpirare e praeparare. O primeiro, adparare, indica prontidão para algo. O segundo, praeparare, disponibilidade em prol de algo.
O primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Esse caráter de animal feroz, prestes a lançar-se, implícito na raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos. E qual que é o problema, do ponto de vista hermenêutico, da interpretação literal, lá dos caracteres técnicos que ele criticou? Eu pulei uma parte aqui, mas não tem problema voltar, né? A situação se complica ainda mais devido à contradição interna dos textos. São eles mediações tanto quanto o são as imagens. Seu propósito é mediar entre homens e imagens. Mediar homem e imagem. Olha uma relação de cognoscência aí, de uma proposta gnoseológica. Ocorre, porém, que os textos podem tapar as imagens que pretendem, representar algo para o homem. O homem, passa a ser incapaz de decifrar textos, não conseguindo reconstituir as imagens abstraídas. Passa a viver não mais para se servir dos textos, mas em função destes. Surge a textolatria, tão alucinatória como a idolatria. Exemplo impressionante de textolatria é fidelidade ao texto, tanto nas ideologias, ele coloca aqui a cristã e a marxista, por exemplo, etc., e aí entram outras, quanto nas ciências exatas. O que entra um pouquinho lá no Oakeshott, né? Eu fiz uma resenha dele sobre a crítica do racionalismo. Tais textos passam a ser inimagináveis, como o é o universo das ciências exatas. Não pode e não deve ser imaginado. No entanto, como são imagens o derradeiro significado dos conceitos, o discurso científico passa a ser composto de conceitos vazios. O universo da ciência torna-se universo vazio. A textolatria assumiu proporções críticas no percurso do século passado. Aqui ganha, por exemplo, importância a obra Sussurros, do historiador Figes, ou Figes. Eu sinceramente não sei como pronuncia o nome dele, né? Orlando Figes, ou Figes. Porque o Morgenstern fala isso, né? Se você fechar os olhos, você não consegue imaginar como era uma família na União Soviética, por exemplo. Por isso que é importante esse tipo de estudo aqui. Voltando ao roteiro aqui que eu separei para comentar este livro, ele fala então do gesto de fotografar e, portanto, do gesto que significa e implica uma postura gnoseológica, né? Uma postura do sujeito fotógrafo, sujeito cognoscente, fotógrafo cognoscente, captando o objeto, o mundo fotografado. Daí o gesto de fotografar. Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho estará observando um movimento de caça, com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura. Decifrar fotografias implicaria, entre outras coisas, o deciframento das condições culturais dribladas. A tarefa é difícil. A fotografia não permite ver a condição cultural, mas apenas as condições do aparelho, por intermédio das quais aquela condição foi tomada. Em fenomenologia fotográfica, Kant é inevitável. Antes de chegar nessa página, eu lembrei justamente de Kant. E trago aqui para vocês a interpretação que mais me influenciou sobre a obra de Kant, que é a do meu grande Miguel Reale. Eu marquei com papel aqui que tinha na mesa, Filosofia do Direito, e o Miguel Reale traz uma nota, aliás, ele traz várias notas, mas muito didaticamente, sobre o assim chamado criticismo kantiano, o que tem tudo a ver com esse aspecto aqui que eu trouxe da obra do Wilhelm Flusser. Ele mesmo coloca assim. Olha o que ele fala, o Miguel Reale, sobre Kant, sobre o criticismo kantiano. Só um segundo. Um bom café. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a parte que eu separei. Vamos lá. No criticismo kantista, ou seja, no criticismo kantiano, de Kant, o conhecimento é sempre uma subordinação do real à medida do humano. Uma subordinação do real, do ôntico, à medida do humano. Então, à medida dos meus olhos, olhando esta caneta, aqui é uma relação de cognição e, portanto, uma proposta gnoseológica. Eu, Marcelo, olho a caneta. A caneta e dentro da filosofia do Miguel Reale, isso aqui é um plástico, na filosofia do Aristóteles, por exemplo,
mas a caneta é enquanto deve ser caneta, né? Então, o mundo do ser enquanto deve ser, que é o mundo da cultura, segundo Miguel Reale. Mas vamos adiante. Kant quis esquematizar essas medidas, pensando-as rígidas e pré-determinadas. Ou seja, isso nos lembra o quê? A priori. Como se fosse impossível, como se fosse, no singular, possível catalogar de maneira definitiva os modos de conhecimento em função de uma concepção imutável do espírito do sujeito cognoscente, como dotado de categorias fixas, a cujos esquemas se subordinaria qualquer experiência possível. Sobre o assunto, ele cita aqui o livro Experiência e Cultura, mas eu citaria aqui também o direito como experiência, dá na mesma aqui no contexto do Reale. Eu vou colocar uma resenha aqui embaixo que eu fiz do próprio Miguel Reale sobre isso, sobre a sua proposta gnoseológica, que na verdade é uma ontognoseologia. Então foge um pouco de Kant, tá? Mas voltando ao nosso raciocínio. Para melhor esclarecer essa posição kantiana, não será demais lembrar aqui, sumariamente, então em resumo, como ele, Kant, apresentava o problema do espaço e do tempo, o que foi, aliás, uma preocupação da filosofia tomista. Não há nada de novo aqui. Como instituições puras, condições ou formas a priori da sensibilidade. Então, notar o tempo e notar o espaço, ainda que seja uma realidade externa ao sujeito, acaba sendo um alvo de cognição do sujeito como uma forma a priori da sensibilidade. Então esse é um pressuposto importante na obra do Kant. Antes de Kant, quando se falava em espaço ou em tempo, a ideia dominante era no sentido de algo externo ao homem, ou de objetivo, no sentido psicológico deste termo. Se vejo, e eu vou usar o próprio livro do Wilhelm Flusser, se vejo que um livro está sobre a mesa, a inclinação natural do meu espírito é ver ou conceber o espaço como algo estranho à minha subjetividade. O espaço é tido como algo que envolve as coisas ou em que as coisas se situam, né? Pois, ainda que pareça estranho, Kant começou exatamente a contestar essa afirmação do senso comum, tentando integrar em sua síntese as concepções puramente objetivistas ou subjetivistas até então elaboradas no plano filosófico, principalmente na filosofia tomista. Kant diz que nós nos iludimos pensando que as coisas se encontram no espaço ou que os fatos se desenrolam no tempo. Tempo e espaço não existem fora de nós. Eu até me equivoquei, eu acho, no começo da minha explicação. Mas ao contrário. Não me equivoquei não, mas ao contrário. Então, voltando, tempo e espaço não existem fora de nós, mas ao contrário, são formas de nossa sensibilidade interna ou externa, nossos sentidos. É isso a filosofia kantiana, afinal de contas. Tempo e espaço são condições do conhecimento humano. É o homem que não pode perceber as coisas senão no espaço e no tempo, que são assim de ordem transcendental. Para tomar mais clara essa noção, ou para tornar mais clara essa noção, esse exemplo é muito bom do Miguel Reale. Imagine-se uma pessoa que desde o nascimento tenha usado óculos vermelhos, imagine que esse óculos aqui seja vermelho, ou azuis, que ele tem as lentes azuis também, e que jamais tenha sido privada por um instante sequer de tais lentes. Esse indivíduo com as lentes azuis ou vermelhas, aqui no exemplo do Miguel Reale, terá uma visão especial do mundo, na plena convicção de que as coisas têm um tom vermelho ou azul. É por isso que em Kant o a priori parece ter se deslocado muito ao sujeito cognoscente e pouco ao mundo exterior. Ele não nega um caráter transcendental do objeto, mas ele diz, olha, a interação, a gnoseologia sujeito-objeto, pelo menos na filosofia kantiana, dá uma ênfase ao sujeito cognoscente. Espaço e tempo são lentes graças às quais percebemos as coisas, ou melhor, realizamos a síntese das percepções. O espírito humano, quando apreende as coisas, só pode fazê-lo através de seus crivos
espaciotemporais, razão pela qual só por esforço de análise se capacita de que está em si o que lhe parece provir do mundo exterior. O entendimento, em seguida, recebendo o material das sensações, enlaça os dados sensíveis segundo conceitos fundamentais ou categorias a priori, que Kant cuidadosamente pretende catalogar, discriminando 12 categorias originárias como as de unidade, pluralidade, substância, causalidade, etc., todas concebidas como funções lógicas referidas a priori aos objetos da intuição em geral. E aí ele fala aqui de quem foi ou não adepto de Kant posteriormente. Dizem, e o próprio Miguel Reale diz isso nessa obra aqui, mas não só nessa obra, em várias outras, que o Kant operou mesmo uma revolução equiparada à revolução copérnica, né, na filosofia. Deixa eu só ver. Quando que foi a revolução copernicana, melhor dizendo? A revolução copernicana do Nicolau Copérnico ocorreu lá no século... Bom, o Nicolau Copérnico viveu em 2 séculos, né? Ele nasceu em 1473 e morreu em 1543. Então, nessa altura do campeonato aí, Nicolau Copérnico operou uma revolução no seu campo de trabalho de epistemologia. O Kant fez o que o pessoal que lida com filosofia chama de revolução copernicana também. Por quê? Antes de Kant, pelo menos segundo dizem, não é, todo mundo é assim, tá? Eu tô falando um aspecto geral e bastante didático. Como é que funcionava na filosofia pré-kantiana? Deixa eu pegar aqui um objeto que vai deixar mais claro. Olha só como era antes de Kant. A gnoseologia pré-kantiana mantinha o objeto no centro do conhecimento e o sujeito cognoscente gravitava em torno do objeto. Ou seja, o objeto carregava dados a priori, espaço e tempo na filosofia tomista, por exemplo. Isso é muito claro em Santo Tomás de Aquino. Com Kant, a revolução copernicana consiste justamente nesse trocar aqui. O sujeito passa a ser o centro da gnoseologia e o objeto transita em torno dele. Por isso que o Miguel Reale dá o exemplo das lentes. Se você colocar lente verde no sujeito cognoscente, é evidente que o mundo conhecido pelo sujeito cognoscente terá, ainda que o objeto externo tenha elementos transcendentais, o fato é que na mente do sujeito cognoscente, os seus sentidos manipularão o objeto exterior. Então, o a priori está aqui e não aqui. Então, antes de Kant, o objeto no centro, sujeito transitando em torno do objeto. Depois de Kant, sujeito no centro, objeto transitando ao redor do sujeito. Muito didaticamente é isso. É claro que não se reduz apenas a isso. Um Platão, por exemplo, o Platão com certeza está nessa lógica aqui. Objeto no centro, sujeito transitando em torno do objeto. Aliás, os filósofos gregos são bem assim, né? Principalmente depois de Sócrates, eles acentuavam a transcendência do objeto. O Kant já muda, né? Já faz assim. Isso tem repercussões gigantescas em vários campos do conhecimento. Aqui o Wilhelm Flusser mostra isso na fotografia. No direito, eu sempre falo isso para os colegas, né? Se você for kantiano, você acaba deixando o sujeito e o jurista como centro e a lei passa a transitar em torno dele. Então, norma não é a lei que está no centro. Na verdade, norma é a interpretação que o sujeito, que o jurista imputa ao texto. Isso tem repercussões gigantescas, né? Existem vantagens e desvantagens nessas gnoseologias, mas eu vejo hoje com certo... Eu tenho um pouco de desdém assim, da filosofia pós... Não desdém, quem sou eu? Eu já fui muito fã do que veio depois de Kant, mas hoje eu acho que os gregos têm mais razão. Eu acho que a transcendência é um alvo importante da filosofia, tanto que eu ainda tenho um pé atrás com o niilismo, por exemplo. Mas isso é assunto para depois. Voltando ao Wilhelm Flusser e a sua gnoseologia homem-fotografia, ele segue. O aparelho de realizar a fotografia, para tirar a foto, funciona em função da intenção do fotógrafo,
mas sua escolha é limitada pelo número de categorias inscritas no aparelho, escolha programada. Duas coisas devem ser, portanto, retidas. A praxis fotográfica é contrária a toda ideologia. Ideologia é agarrar-se a um único ponto de vista, tido por preferencial, recusando todos os demais. O fotógrafo age pós-ideologicamente. 2. A praxis fotográfica é programada. O fotógrafo somente pode agir dentro das categorias programadas no aparelho. Esta ação pós-ideológica e programada, que se funda sobre a dúvida fenomenológica despreconceituada, caracteriza a existência de todo funcionário e tecnocrata. 5. Capítulo 5 do livro, a fotografia. E aí ele define fotografia, né? Fotografias são onipresentes. O que significam tais fotografias? Significam conceitos programados, significam cenas que se imprimiram automaticamente sobre superfícies, virando assim objeto em cognição. Não dispomos ainda de uma tal crítica da fotografia, por razões que serão discutidas nos próximos capítulos. Resumo, pois, o que pretendi dizer. Fotografias são imagens técnicas que transcodificam conceitos em superfícies. Decifrá-las é descobrir o que os conceitos significam. Isto é complicado porque na fotografia se amalgamam, duas intenções codificadoras, o do fotógrafo e a do aparelho. Então, isso é interessante aqui no Wieland-Flusser. Ele fala, olha, existe mesmo uma gnoseologia fotógrafo-fotografia, mas no meio dessa interação, existe um elemento aí, a máquina fotográfica. E isso traz algumas repercussões, não apenas no objeto em cognição, mas também ante o sujeito cognoscente. O fotógrafo visa eternizar-se nos outros por intermédio da fotografia. O aparelho visa programar a sociedade através das fotografias para um comportamento que lhe permita aperfeiçoar-se. A fotografia é, pois, mensagem que articula ambas as intenções codificadoras. Ele diferencia aqui a fotografia das demais imagens, dizendo: as características que distinguem a fotografia das demais imagens técnicas se revelam ao considerarmos como são distribuídas. As fotografias são superfícies imóveis e mudas que esperam pacientemente serem distribuídas pelo processo de multiplicação ao infinito. São folhas. Podem passar de mão em mão, não precisam de aparelhos técnicos para serem distribuídas. E aí, qual seria o método discursivo da fotografia segundo Wieland-Flusser? Há 4 estruturas fundamentais de discurso. 1. Os receptores cercam o emissor em forma de semicírculo, como no teatro. 2. O emissor distribui a informação entre retransmissores, que a purificam de ruídos para retransmiti-la a receptores, como no exército ou feudalismo. 3. O emissor distribui a informação entre círculos dialógicos, que a inserem em síntese de informação nova, como na ciência. 4. O emissor emite a informação rumo ao espaço vazio, para ser captada por quem nele se encontra, como na rádio. A todo método discursivo corresponde determinada situação cultural. O primeiro método exige situação responsável, o segundo autoritária, o terceiro progressista, o quarto massificada. A distribuição das fotografias se dá pelo quarto método, o discursivo. E aqui sim, né, olha só a gnoseologia de Flusser nessa obra sobre fotografia. Ao segurar a fotografia entre os dedos, então ao ter uma foto aqui na minha mão, o receptor, eu, Marcelo, em cognição com a foto, o receptor se engaja contra o objeto e em favor da informação, símbolo na superfície da fotografia, exatamente como faz o receptor de folheto. Após decifrada a mensagem simbólica, a folha pode ser descartada. No entanto, o paralelismo entre fotografia e folheto não deve ser exagerado. Ambos são objetos desprezíveis, por certo, mas a intenção da fotografia é oposta à do folheto. Transcodifica a mensagem linear do folheto em imagem, quer magicizá-la. A fotografia é antifolheto. Para prová-lo, basta considerar como fotografias são distribuídas.
Todas as informações podem ser subdivididas em classes. Por exemplo, informações indicativas, A é A, imperativas, A deve ser A, optativas, que A seja A. O ideal clássico dos indicativos é a verdade, dos imperativos, a bondade, dos optativos, a beleza. Na realidade, porém, a classificação é insustentável. Todo indicativo científico tem aspectos políticos e estéticos. Todo imperativo político tem aspectos científicos e estéticos. Todo gesto optativo, obra de arte, tem aspectos científicos e políticos. De maneira que toda classificação de informação é mera teoria. Ao fotografar, o fotógrafo sabe que em sua fotografia, ou melhor, sabe que sua fotografia será aceita pelo jornal somente se esta se enquadrar em seu programa. De maneira que vai procurar driblar tal censura ao contrabandear na fotografia elementos estéticos, políticos e epistemológicos não previstos no programa. Vai procurar submeter a intenção do jornal à sua. Este, por sua vez, embora possa descobrir tal tentativa astuciosa, pode vir a aceitar a fotografia com o propósito de enriquecer seu programa. Vai procurar recuperar a intenção subversiva. Pois bem, o que vale para os jornais, vale para os demais canais de distribuição de fotografias, uma vez que todos revelarão, sob análise crítica, a luta dramática entre a intenção do fotógrafo e a do aparelho distribuidor de fotografias. Tal crítica é rara, os críticos não reconhecem. Quase no fim da resenha, ele fala aqui de uma coisa que me lembrou das redes sociais. Só lembrando que ele escreveu isso aqui provavelmente nos anos 80, tanto que ele morreu em 1991, parece que num acidente de veículo, quando ele ia proferir uma palestra. Olha só. As fotografias nos cercam. Tão onipresentes são no espaço público e no privado que sua presença não está sendo percebida. O fato de passarem despercebidas poderia ser explicado, normalmente, por sua circunstancialidade. Estamos habituados à nossa circunstância. O hábito a encobre. Somente percebemos alterações em nosso cotidiano. Tal explicação não funciona no caso das fotografias. O universo fotográfico está em constante flutuação e uma fotografia é constantemente substituída por outra. Novos cartazes vão aparecendo semanalmente sobre os muros, novas fotografias publicitárias nas vitrines, novos jornais ilustrados diariamente nas bancas. Parece Instagram, só que hoje, né? Não no tempo dele, evidentemente. Não é a determinadas fotografias, mas justamente a alteração constante de fotografias que estamos habituados. Trata-se de novo hábito. O universo fotográfico nos habitua ao progresso, entre aspas. Não mais o percebemos. Se de repente os mesmos jornais aparecessem diariamente em nossas salas ou os mesmos cartazes semanalmente sobre os muros, aí sim ficaríamos comovidos. O, entre aspas, progresso se tornou ordinário e costumeiro. A informação e a aventura seriam a paralisação e o repouso. Estamos surdos oticamente diante de tal poluição. Não tem como não pensar em rede social. Para finalizar, eu separei dois últimos trechos aqui. Estar no universo fotográfico implica viver, conhecer, valorar e agir em função de fotografias, isto é, existir em um mundo mosaico. Vivenciar passa a ser recombinar constantemente experiências vividas através de fotografias. Conhecer passa a ser elaborar colagens fotográficas para se ter visão de mundo. Valorar passa a ser escolher determinadas fotografias como modelos de comportamento, recusando outras. Agir passa a ser comportar-se de acordo com a escolha. Tal forma de existência passa a ser quanticamente analisável. Toda experiência, todo conhecimento, todo valor, toda ação consiste de bits definíveis. Trata-se de existência robotizada, cuja liberdade de opinião, de escolha e de ação torna-se observável se confrontada com os robôs mais aperfeiçoados. A robotização dos gestos humanos já é facilmente constatável. Ele escrevia isso nos anos 80. Não deixa de ser um pouco impressionante, né, essa previsão dele. E aí, como é que ele termina? Né? Ele fala, olha, a gente precisa de uma filosofia da fotografia. Urge uma filosofia da fotografia para que a praxis fotográfica seja conscientizada. A conscientização de tal praxis é necessária porque, sem ela, jamais captaremos as aberturas para a liberdade na vida do funcionário dos aparelhos. Em outros termos, a filosofia da fotografia é necessária porque é reflexão sobre as possibilidades de se viver livremente no mundo programado por aparelhos. Reflexão sobre o significado que o homem
pode dar à vida onde tudo é acaso estúpido rumo à morte absurda. Assim vejo a tarefa da filosofia da fotografia, apontar o caminho da liberdade. Filosofia urgente, por ser ela talvez a única revolução ainda possível. Com isso eu termino a resenha. Se você acha que esse assunto não é importante, dê uma olhada nos estudos de semiótica e de linguística que o pessoal faz do momento anterior ao nazismo, né? Se você pegar o Eric Wagner, você vai ver como os nazistas trabalharam bem esse aspecto da linguagem. Toda ditadura e qualquer pessoa que quer ter liderança ditatorial sobre a política deve dominar o campo da linguagem. E o campo da linguagem não passa apenas pelo vocabulário, pela gramática, passa também pela fotografia, pelo símbolo, pelo signo, pela semiótica, pela imagem. Os nazistas fizeram isso muito bem, né? Hitler entendia muito disso. A suástica é um caso muito claro disso, né? O símbolo de erguer o braço e conversar com o povo, o gesto autoritário, a roupa, o fardo, tudo isso faz parte e por isso que é importante, segundo o Flusser, pelo menos na minha visão e na minha interpretação aqui da obra, isso passa a ser importante para você captar essas coisas e também para você entender a interação e as intenções por trás da fotografia quando o fotógrafo tira uma foto, né? Assim como por trás de um livro existe um autor, por trás de uma foto existe um fotógrafo. É bom a gente pensar nisso e, portanto, é bom admitirmos que existe sim uma gnoseologia foto-fotógrafo e também nós-foto. Com isso eu encerro o trabalho. Gostaria também de indicar aqui para vocês a semiótica do Yuri Lotman. Ele fala de uma semiosfera, né, que está para a biosfera, assim como os elementos biológicos estão na biosfera, os elementos semióticos, e aí entram as fotografias, estão na semiosfera. Isso é assunto para outro dia. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Tchau.